esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual estava confiada e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um instante, caríssimos. Sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. É bem-vindo você que reza conosco através do Face. Deixe aí nos comentários a sua intenção e compartilhe essa liturgia diária com os seus contatos. A liturgia nos apresenta um evangelho bastante profundo, com muitos elementos. Infelizmente, nós não temos como aprofundá-lo em tão pouco tempo, mas com algumas coisas bastante relevantes para nós. Primeiro, São Lucas inicia essa perícope do evangelho atestando em nome de quem Jesus expulsa demônios. E São Lucas relata a incredulidade, de certo modo, a perversidade daqueles que acompanhavam Jesus. Mesmo vendo tantos milagres, mesmo aquele povo contemplando grandes feitos do Senhor, eles chegam à conclusão: olha, só pode ser em nome de Beelzebu que esse homem expulsa os demônios. Eles constatavam o milagre, mas ainda assim atribuíam a causa do milagre a um princípio negativo. Beelzebu é considerado um dos demônios das religiões antigas. Vem da palavra Baal-Zebutz, significa Deus das moscas, né? Então eles falavam: é em nome desse Deus das moscas que esse tal de Jesus de Nazaré está fazendo milagres. Naquela época, muitos não acreditavam e sempre arrumavam motivos para denegrir Jesus e aqueles que são de Jesus. Passaram-se 2000 anos e ainda corremos o risco de fazer o mesmo. Ver o milagre, contemplar as graças e ainda falar: isso é sorte de fulano, isso deve ser uma coincidência, isso, bom, está chovendo porque chegou a hora de chover, e não reconhecermos as graças que Deus tem nos concedido através de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande mediador entre Deus e a humanidade. Depois Jesus ele vai falar um pouco sobre a influência de Satanás em nossa vida. O nome diabo significa aquele que separa, e é o inimigo da humanidade e, consequentemente, o inimigo de Deus. Por ser inimigo de Deus, deseja que nós nos percamos. Ele quer que nós sejamos condenados, ele quer que nós sejamos seus servos. Por esse motivo que Jesus fala assim: uma casa bem guardada, quando vem um ladrão, aquele que está bem preparado consegue se defender. Daí a necessidade da nossa casa interior, o nosso coração, estar munido da graça divina. Se nós não somos perseverantes, se não caminhamos junto de Deus,
se não participamos dos sacramentos e nos fortalecemos desses grandes dons que o Senhor nos concede diariamente, como é que estaremos firmes, como é que estaremos fortes, persistentes, resistentes, quando a tentação bater à nossa porta? É desse modo que encerra o Evangelho, quando Jesus fala, né, do demônio que sai do coração de alguém, fica vagando por aí, depois ele fala, quer saber, eu vou voltar lá para o meu coração, que eu saí lá naquele comecinho, e ele chega e encontra a casa arrumada, a casa varrida, só que a porta aberta, né? A casa não está guardada, o demônio saiu da pessoa, mas não foi substituído pela presença de Deus. Então nós devemos perseverar na presença do Senhor, perseverar nas boas obras, ocupar o nosso coração com coisas de Deus, de modo que o inimigo não tenha espaço em nossa vida, de maneira que ele não consiga adentrar o nosso ser. Que o Senhor nos ajude, Ele que é forte, Ele que é valente, defenda a nossa casa interior de todas as ciladas do inimigo e nos permita estarmos sempre unidos a Ele, colhendo com o Senhor, trabalhando com o Senhor, para que um dia na eternidade nós sejamos um com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.